Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler no capítulo 23, nos versos 26 ao 31. Estamos diante de um momento onde Jesus ruma para o Calvário. Para que você entenda bem o contexto, o Senhor Jesus acabou de ser sentenciado à morte. E nesse pequeno texto da palavra do Senhor, nós vamos encontrar uma declaração absolutamente fantástica e que deve estar assentada nas nossas mentes e formar nossa convicção. Diz assim o texto: seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com eles. Verso 31, o Senhor diz: porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? Meus irmãos, nós estamos diante de um momento na história da humanidade, e esse entendimento, eu creio que é para aqueles que abraçaram a fé, para aqueles que conheceram a pessoa de Jesus verdadeiramente, para aqueles que não apenas o têm como mais um herói de uma nação. Eu estou falando para alguém que tem convicção do que foi isso, o que esse acontecimento ocasionou, os seus efeitos, e a palavra dele deve ecoar todos os dias, em todos os momentos da vida da gente, na mente da gente, porque nós estamos diante de um marco histórico. O relato da consumação do projeto de Deus, que significou o elo, o vínculo eterno entre o humano e o divino. Jesus estava seguindo aquele projeto estabelecido por Deus, o projeto de redenção, o projeto de salvação. E nós temos como certo, trata-se de uma convicção do nosso coração, que a única porta de acesso ao eterno com vida é através de Jesus. Não há outro vínculo, não há outro meio, não há outra porta. Por mais que o homem force a barra tentando meios, nós temos a convicção de que só Jesus é a porta que nos leva para a vida eterna. Mas parece que nós não temos muita convicção disso em algumas vezes na nossa vida. E é exatamente isso que nós temos que pontuar nesta noite. Os efeitos do episódio da cruz, eu repito, os efeitos do episódio da cruz incidem
sobre a eternidade de cada um de nós. Não há como qualquer ser humano se livrar dos efeitos da eternidade proveniente da cruz. Não há como viver para sempre sem passar por esta via. Não há. E passar por essa via significa viver eternamente, porque o desvio dela não vai tirar o eterno da sua vida. As pessoas têm que entender que o eterno permanecerá em suas vidas, mas o eterno, morte. O eterno, vida, a via que nos leva a viver eternamente, só Jesus. É a única porta. E se isso for um incômodo latente na nossa alma, na nossa vida, nós vamos olhar para o lado e vamos ver que nós precisamos fazer alguma coisa. Eu preciso entender isso tem que se tornar uma convicção do que é a abrangência e o efeito da morte eterna. E esse tempo de vida é uma gota no oceano. Eu tenho que ter isso. Isso tem que me incomodar dioturnamente. Porque senão nós estaremos fora do propósito. Eu digo isso em nome do Senhor, porque a igreja do Senhor foi chamada a ser luz e sal nessa terra. É o nosso serviço. Mas para isso nós temos que ter convicção. Não há como viver para sempre sem passar pela expiação consumada naquela cruz. Foi o maior eco da história. Um barulho que ecoa e atinge e avança pela eternidade. Nós estamos falando diante do Senhor de algo que nos parece meio que estranho. O que aconteceu naquela cruz, aparentemente estranho. Eu vejo que Pilatos e Herodes estavam tendentes a liberar Jesus naquele momento de julgamento. Eles chamaram a atenção para os religiosos antes da sentença final. Não vejo nesse homem crime passível de morte. E pelo que comentou Pilatos, Herodes tinha o mesmo parecer. Interessante notar que mesmo com esse juízo de valor, com esse juízo desses homens que governavam, Deus, parece que contraditoriamente, o Deus justo, o Deus santo, Ele forja o julgamento do seu filho e estabelece a condenação do seu filho amado. Pilatos viu a inocência de Jesus, Herodes também, mas o próprio Deus, o Deus vivo, estabeleceu que ele era culpado. Seu filho amado. E o maior julgamento de toda a história foi o julgamento que condenou o inocente. Isso deve nos incomodar um pouco, porque o maior julgamento de toda a história, com a anuência do Senhor Todo-Poderoso, do Deus vivo, resultou na condenação do santo. E o que significa isso? Significa dizer que o resultado de Deus nos alcançou nos efeitos provenientes dessa condenação, e nós sabemos disso. A morte do Senhor foi necessário para gerar vida para nós. O perdão do pecador foi a custa de condenação do santo. O perdão do pecador foi a custa de condenação do santo. Isso deve nos incomodar a mente e o coração,
Sabe por quê, igreja? Porque é necessário pensar até onde Deus, o Senhor, Ele vai por conta de cada um de nós. Parece que às vezes a gente esquece isso. Parece que nós não percebemos a abrangência, a dimensão da conduta de Deus. O quanto Ele nos ama, o quanto Ele se preocupa em resgatar-nos das trevas. Quando paramos para pensar, parece uma informação boba, corriqueira, mas quando pensamos na cruz, no que aconteceu ali, no julgamento de um santo, no julgamento injusto, no julgamento que seria invalidado, seria anulado por um simples juiz, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí. A obra da cruz, nesse sentido, então, deve produzir em nós uma convicção. E é sobre exatamente nessa via, aproveitando as palavras do Senhor, eu quero dizer nesta noite, que Deus, Ele quer construir convicções em nós. Parece besteira. Você sabe o que é uma convicção? Uma convicção não é uma presunção. Uma presunção é um sentimento precário. Você presume. Pode ser, pode não ser. É algo que está meio nebuloso. Agora, uma convicção, às vezes, quando nós estamos em determinados momentos da nossa vida, você olha para frente, não vê nada. Olha para a sua direita, não há nenhuma porta. Olha para a sua esquerda, aqui, quem poderia te ajudar não está mais lá. Olha para trás, já é tarde. Às vezes, a única coisa que nos resta, já perdemos tudo, já tentamos tudo, é uma convicção. Porque se é convicção, você não perdeu. Se é convicção, está em ti. Se é convicção, está no seu coração. E não importa as circunstâncias, porque convicção é convicção. Eu tenho aqui o próprio texto de Hebreus que fala sobre a fé, porque convicção nós podemos ter algumas, mas a convicção que nós temos, que trata sobre a fé, é aquela que diz que a fé é certeza das coisas que se esperam, e diz também que é convicção dos fatos que se não veem. Convicção te mostra que você não vê. E aí o sujeito fala assim: eu tenho convicção que isso é assim. Na primeira conversa de pé de ouvido, ele já muda tudo. Tem convicção. Convicção não se destrói assim. Convicção, não estou falando de uma ideia, estou falando da convicção que Deus quer forjar na gente. Nós sabemos que a dúvida integra o processo de conhecimento. Eu coloquei aqui, mas em relação a algumas verdades postas por Deus, só a convicção não será útil. Você está entendendo? Porque se na hora que você precisar de demonstrar que você realmente tem convicção que há um Deus vivo que pode mudar a tua vida, ou é convicção mesmo, ou é conversa fiada, porque você já começa a duvidar se Deus é o Deus mesmo que está na sua vida, porque acontece com uns e com você não acontece nada. Aí você começa a ser minado na sua convicção, e aí o diabo tenta atuar.
Jesus, após ressuscitar, apareceu aos seus discípulos, e eles, meu Deus, os discípulos, será que um espírito é um fantasma? Jesus percebeu que eles ficaram perturbados, ficaram duvidosos, ficaram incrédulos. Cadê a convicção? E aí, queridos, eu quero pontuar com você que eu não estou falando de qualquer convicção, porque há vários tipos de convicções. Convicção é base, convicção é alicerce, é pilar. E diz a Bíblia que às vezes alguns firmam as suas convicções na areia. Quando a Bíblia fala de construção de casa na areia, querido, é porque o sujeito está convicto que aquele terreno é próprio, e casa é lugar de proteção, casa é lugar de habitação, casa é lugar de conforto, casa é o local que você quer descansar. Então tem gente que firma as suas bases e constrói a sua casa na areia. E aí, quando tudo vai por água abaixo, ele diz assim: meu Deus, eu acreditei a vida inteira que aquilo era assim. Eu acreditei a vida inteira que fulano era dessa forma. Mas a convicção que o Senhor quer forjar no coração do povo dele nesta hora, nesses dias, que vai ser a grande arma, Noêmia, a grande arma que teremos diante do absurdo da vida, diante de tudo que é contrário à minha fé, diante de tudo aquilo que eu creio, confesso e vivo e até posso morrer. É a sua convicção que o mundo quer minar, de alguma forma, de alguma forma, de alguma forma. Exemplo claro do que é uma convicção, que não é uma presunção, não é uma ideia mais ou menos, é para aqueles que têm a fé em Jesus. Se alguém lhes disser ou lhes ensinar que há um outro Salvador que não seja Jesus Cristo de Nazaré, toda a sua mente vai estar preparada para repelir esta informação. Você não vai aceitar, porque você tem uma convicção de que só Jesus é o Senhor. Essa convicção a gente expressa em comportamentos, em atitudes, em opiniões. Você já firmou na sua mente, você tem ela aí, você está convicto, só Jesus salva. Essa é fácil, tranquilo? Essa convicção está no seu coração, ninguém te tira isso, se é convicção. Mas eu quero dar também um exemplo, não só das bases e convicções forjadas na areia. Jesus fala de uma convicção daquele que acha que está na fé. É perigosíssimo. Meu Deus, é perigosíssimo. Meu Deus, eu digo novamente, cuidado. Há perigo à vista, irmãos. Há perigo à vista. Porque ele diz lá, o texto de Mateus 7, 22, 23, é assustador, se nós formos analisar a coisa de forma fria, tranquila. Diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expedimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. É mole ou que mais? Pelo amor de Deus, igreja, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Está claro aqui que esse sujeito era um amante da iniquidade. Ele não tinha convicção que você tem, que é só o Senhor Jesus que faz a diferença. Ele não tinha adentrado o reino de Deus, ele não tinha pactuado, ele não tinha liame, ele não tinha ligação com o Senhor. Ele era um
propagador do nome de Jesus. Pelo amor de Deus, cuidado, porque não havia convicção no coração desse homem, com certeza. Convicção é firmeza sobre determinada coisa, sobre determinado assunto. Firmeza, até o dicionário fala de firmeza. Agora, eu coloquei aqui algo que eu achei interessante, estudando assim, algumas atitudes de pessoas convictas. Olha o que aconteceu com Judas, o ladrão. Judas, o ladrão, traiu a Jesus. Pedro traiu a sua convicção. Judas morreu, foi enforcado, porque não tinha ligação com o Senhor. Mas Pedro traiu a sua própria convicção. A Bíblia diz que aquele homem chorou amargamente. Irmãos, eu quero dizer que às vezes nós agimos contra as nossas convicções. Às vezes nós traímos as nossas convicções. E eu quero chamar a sua atenção para que você tenha muito cuidado com isso. Nesse mundo moderno, nós traímos as nossas convicções para agradar o outro. Nós traímos a nossa convicção para obter uma vantagem. Às vezes para não contrariar, para agradar um filho, para agradar a esposa, para agradar o marido. Nós não temos coragem de enfrentar a verdade e dizer: eu não creio assim, eu não creio nisso, eu tenho algo a lhe dizer com verdade no meu coração. Eu lembro que o irmão Valdir, certa vez contou a história de um menino visitante numa casa que não gostou do bolo, coisa parecida. Quando a dona da casa perguntou: e aí, o bolo está gostoso? Não, está horrível. Nós temos que ter coração de criança. Convicção é isso, ser verdadeiro e realmente a autenticidade lógica com a nossa convicção. Não para agradar ninguém. Você não precisa agradar ninguém, porque se você muitas vezes agradar as pessoas, você vai ser traidor da sua própria convicção. Esse é o maior traidor que existe, o sujeito que trai aquilo que ele acredita. Está cheio. Não estou dizendo de mudar de ideia, ou uma outra melhor do que a sua. Gente, eu estou falando de convicção. Ainda que você esteja errado, mas você tem convicção. Até que o outro te mostre diferente. Só para você saber, ter um exemplo, ter uma ideia. Nós estamos às vezes traindo nossas convicções. Aí nós não vamos dormir direito. Aí tem que tomar um remedinho. Você levanta com a cabeça desse tamanho: caramba, fiz aquilo que eu não queria, assinei um documento que eu não queria. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar justamente num ponto que deve formar também a nossa convicção. Nós precisamos muito estar convictos disso. Em homenagem às mães, Jesus aqui falando às mães, né? Ó filhas de Jerusalém, está chorando por mim, por quê? Nessa passagem, no curso desta viagem para o Calvário, ele diz alguma coisa que é absolutamente fantástica. Nossa estrutura tem que estremecer. E, sobretudo, nós devemos guardar como uma das nossas convicções, porque é verdade, porque quem falou não fui eu, não foi Herodes, não foi você, foi o Senhor Jesus. Interessante
E naquele momento Jesus aparentemente não estava em condições de dizer grandes verdades. Deus é assim. Indo para o Calvário, Ele é surpreendente. Se nós fôssemos para o cumprimento de uma pena, a gente reclamaria, nós xingaríamos. Ele ainda nos trouxe elementos de convicção que eu achei extraordinário. Preso, condenado e culpado, seguindo para o seu Calvário, encontra algumas mulheres atormentadas pelo desfecho daquele grande e maior julgamento de todos os tempos. O julgamento que ia definir o destino da humanidade, vida ou morte para sempre. Passava por ali. Ele diz: filhas de Jerusalém, e aí o que eu quero que você guarde. Deixa eu ver isso por mim. Porque antes chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. Porque haverão dias tão terríveis, tão angustiantes, porque no final dos tempos a Bíblia nos fala que é o desamor, que é a perseguição, porque haverá um povo que estará firmado numa convicção, e esse povo, ele tem que sair de cena. Esse povo é a ação do diabo. Esse povo, ele não pode estar agindo. Esse povo não pode falar. Eu tenho que calar esse povo. É assim que diz as trevas. É assim que o diabo quer fazer com o seu ministério, com a sua vida, com o seu coração. Eu tenho que calar este homem, eu tenho que calar esta mulher. Mas está difícil. Por que está difícil? Porque ele tem uma convicção, ele não tem uma sugestão, ele não tem uma ideiazinha. Esse cara tem uma convicção. Convicção é difícil de tirar. Quero te falar da convicção de Deus na sua vida. As outras ideias podem abrir mão, mas convicção que Deus forma em você, essa é para a vida eterna, amigo. É essa que o diabo quer retirar de você. Ele quer que você abra a mão dessa. E das outras é fácil. Agora essa tem que fazer alguma coisa. E aí ele diz: olha, se lenho verde, o que é lenho verde? Rico em seiva, é isso? Seiva equivale ao sangue humano. Analogia rápida, né? Seiva é isso, que dá vida ao lenho verde. Porque, olha só, minha querida, se lenho verde fazem isso, se o dono da festa, se quem é santo, se quem veio do céu, se quem é maior que Abraão, maior do que Moisés, se aquele que fez todas as coisas, que conhece todos os pensamentos, que é presente, onipotente, onisciente, aquele que tem nas mãos todo o poder, se fazem isso com esse que não pecou, que será de mim e de você, diz o Senhor. Então vocês não fiquem indignados com isso, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sei de onde eu vim. Eu sou lá de cima. Eu sou. Eu estava lá quando foi criado tudo. E vocês? Gente, em nome do Senhor, saia daqui com uma convicção. Você e eu. Guarde isso, para que você não traia a sua natureza. Você e eu. Lenho seco, ele, lenho verde. Você e eu, lenho seco, ele, lenho verde. O que será de nós? Pode ser, está se sentindo bela, você está se sentindo o máximo, você se sente culto,
você se sente inteligente, você sente que você se deu bem na vida, que você está indo bem, você se sente realmente uma pessoa importante. É tudo que você é. Leio cego. É o que nós somos. E o grande problema é que muitas vezes nós não temos esta consciência. Aí nós achamos que não precisamos estar tão ligados assim no leio verde, porque nós estamos sendo quase leio verde. A gente acha que a gente já está ficando verde. A gente acha que a gente já está num ponto espiritualmente acima daquele ali ou daquela ali. Porque eu já não faço mais isso. Eu conheço o Senhor há 40 anos. Eu caminho com Deus, meu amigo. Você está pensando que você está falando com quem? Você está falando com um homem de Deus. Você está pensando o quê? Eu sirvo a casa do Deus vivo. Eu falo. E parece assim, eles não exclamam assim, mas falam, eu falo, Deus tem que obedecer, porque eu sou quase um leiozinho verde. Eu sou demais. E aí, há muitos anos, uns monges falaram bem assim, olha, para a gente ser leio verde mesmo, a gente vai para o deserto. Porque lá no deserto a gente fica livre de contaminação. E aí o sujeito fala assim, olha, então eu vou estar livre de contaminação se eu estiver longe da civilização. Eu sou santo, eu não ando com qualquer roupa, eu não ando com qualquer pessoa, eu não falo com qualquer cidadão, eu sou santo, eu vou ficar meio que no deserto, eu vou ficar meio que ilhado, só servindo a Deus. Às vezes o outro pensa assim, não, eu vou ficar guardado por guardas espirituais que vão estar me guardando em oração. Eu vou estar em oração dia após dia, até quando eu aguentar. E eu vou buscar o Senhor, porque eu quero ser santo, porque o Senhor me chama de santo. E aí a sua consciência, a sua convicção de homem seco vai ser iluminada. Religiosamente o camarada muda. Paga um preço. Leio seco, engravatado de leio verde. E aí, o grande problema, não são todas estas parafernálias. Sabe qual é o problema do leio seco? Que nunca vai permitir que ele deixe de ser leio seco. Ser leio seco. O negócio está dentro de nós. Não é como arrancar. Está dentro de nós. Nós somos leio seco. É a natureza humana, querido. Hoje você está de pé. Cuide que amanhã, leio seco, você pode cair. Esse negócio está dentro da gente. Eu estava falando com um irmão ontem, querido, um irmão consagrado, servo de Deus, seríssimo. Ele me disse, Rogério, se não for a graça de Deus, eu amo a minha esposa, eu amo a minha família. É verdade, você sabe o que eu estou falando, é verdade. Você e eu, nós somos leio seco, porque o que passa na nossa mente, se tivesse aquele... Igual tem naquelas revistinhas em quadrinho, tudo que nós pensamos assim, você aparecer de alguma forma, as pessoas vão ficar escandalizadas com os nossos desejos, com as nossas falas, com os nossos pensamentos, porque é leio verde e leio seco. Nós somos o leio seco. E é por isso que eu digo que há esperança. Nós. Essa é a boa notícia. Há esperança para nós, igreja. Sabe por que há esperança para nós? Por causa desse julgamento escandalosamente injusto. Porque o santo morreu no meu lugar. Porque Deus abriu essa oportunidade, abriu esta porta
para que eu e você, apesar de sermos lenho seco, Ele por sua misericórdia se atrelasse a nós. E aí, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que tem de lenho verde em você não é você. Saiba, é Ele. É Ele. É Ele. Com certeza é Ele. E o primeiro passo é cair no cavalo. O primeiro passo que é necessário saber é que você é lenho seco. Você depende do Senhor. Você não pode contar com a sua fama, com o seu dinheiro. Conheço gente que tem dinheiro esmagado. Famílias riquíssimas, apodrecidas. Porque a natureza de lenho verde não se tira de qualquer forma. A natureza de lenho verde começa a ser enfrentada por nós. A nossa natureza é quando eu chego à conclusão que realmente eu tenho que ter cuidado com o meu erro. Eu tenho que estar sob vigilância do Espírito Santo. Porque sou lenho seco por natureza. Sou lenho seco por natureza. Natureza. Isso aqui é vidro, eu acho. É vidro? É plástico? É vidro, né? Acrílico, olha só, me enganou. Aparentemente pode ser vidro, mas a natureza diz que é acrílico. Parece vidro, mas a natureza diz que é acrílico. Então a nossa natureza é essa. Não tem como. Então nós temos que ter essa consciência. E a nossa esperança, estou quase concluindo. A nossa esperança, amados, é depois que reconhecermos que não há como você ser lenho verde, porque a sua natureza é de lenho seco. Você tem também, imediatamente, que pensar em ser discípulo daquele que é o lenho verde. Isso é convicção. Agora eu digo, discípulo, tá? Discípulo. Você tem ouvido isso a vida inteira, mas na hora de ser discípulo mesmo, é aí que é o nosso grande enfrentamento. Ser discípulo. Escute o que eu estou te falando. Ser discípulo de qualquer outro pode ser diferente. Ser discípulo de qualquer outro pode ser diferente. De qualquer entidade, de qualquer empresa, você é discípulo. Você é discípulo de um filósofo, você é discípulo de um pensamento de um empresário. Pode ser diferente. Mas discípulo de Jesus, do lenho verde, é necessário. Escute aquilo que eu estou te falando, porque às vezes está nesse detalhe o problema da sua vida. É uma rendição total e absoluta. Você tem que estar rendido totalmente a Ele. Ele tem que ser Senhor da sua vida, Senhor da sua fala, Senhor da sua mente, Senhor do seu destino. Nós arranjamos muito destino, fala em direção para nós mesmos, irmão. Fala sério. A ansiedade nos corrói às vezes. Você vai ser discípulo nada. Mas o discípulo, para ser discípulo do lenho verde, lenho seco, tem que se render totalmente. Discípulo de verdade. Eu coloquei aqui, muitos de nós estamos mal pregados na cruz. O que é mal pregados na cruz? Eu imaginei uma peça, um dia desse eu estava tentando apertar um parafuso lá do carro que furou o pneu, mas a peça estava engembrada, é isso mesmo que fala? E entrou assim engembrado, o negócio que está voltando a entrar no eixo. A gente fica assim, meio que com um parafuso assim, meio frouxo. Não sei se a palavra certa é sair até correr por isso, porque eu não costumo mexer com esse negócio de parafuso. Lá em casa a Maristela é mais
dizer assim, habilidosa. É isso mesmo? Aí a gente fica meio que, tá na cruz, mas meio frouxo. Na hora que você dá uma saidinha, vou ali e já volto. Não. Direção, objetivo, resposta à vida. E em último lugar, lembre-se, deve viver na expectativa de que o seu vínculo com Jesus significa seiva para a sua vida. Olha só, minha gente, a cura da sua enfermidade passa por aí. A solução do seu problema, seja de qualquer natureza. O problema de Lázaro era a morte, a vida que já tinha se esvaído. Até lá Jesus foi. Você imagina o nosso problema? Eu quero dizer que leio cedo, que tem convicção, eita glória! Eu perguntei ao Renan onde conseguiu aquela foto de um passarinho bonitinho assim, ó, numa tempestade, ele quietinho. Eu falei, esse passarinho está cheio de convicção que esse troço vai passar. Eu aprendi convicção com aquela. Estava ali, ó, vai passar, escondidinho. Porque aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, descansará. Eu queria dizer isso para você aqui nessa noite, para que você tenha convicção de que Deus não esqueceu de nós, porque Ele diz na sua palavra que jamais Ele vai se esquecer, e ainda que sua mãe ou seu pai esqueça de ti, Ele, porém, não te deixará jamais. Está chovendo, é tempestade na sua vida, mas creia. Sabe como você vai esperar? Se você tiver um negócio chamado convicção. Se você não tiver convicção, se você não tiver firmado no Senhor, você vai procurar a primeira porta que se abre. Você vai procurar o primeiro pastor que te pastoreia. Ele te manda dizer para que você fique firme, porque Ele virá. Ele virá. Eu quero ler para nós estarmos concluindo, e eu estarei falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração para o nosso tempo. João 15, olha só como é verdade a palavra que permanece para sempre. Veja só, meu querido, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira, cheia de seiva. Ele disse: o meu pai é o agricultor, está tudo na mão. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta, porque quer ser galho seco mesmo, não tem jeito. Ele fez de tudo, mas o sujeito não tem convicção. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, às vezes, você está passando por uma limpa. Só isso. O Senhor está te dando uma limpadinha, dá uma balançadinha, uma tribulaçãozinha, uma dificuldadezinha, para te limpar, para dizer assim: meu filho, aguenta firme, da convicção que eu forjei no seu coração, porque você vai ver grandes coisas. Você está me ouvindo, Cláudia? Grandes coisas. Grandes coisas. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Galho seco, olha que garantia. Nem o verde está dizendo para ti. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, porque é lenho seco, amigo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, ele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. É semelhança do ramo e secará.
é semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, lançarão no fogo, e o queimam. É a palavra do Senhor que permanece para sempre. Creia que é necessário você ter essa consciência, a consciência de que você depende de Jesus urgentemente. Saiba também que você não está só. Meu querido, minha querida, aguenta firme. Aguenta firme. Eu tenho passado por experiências. Quando o Senhor me der a oportunidade, eu quero falar para a igreja algo nesse sentido. Quando Deus, aos 44 minutos do segundo tempo, opa! Pensou que eu não vinha? Olha eu aqui. Em nome de Jesus. E eu escrevi, terminando aqui a minha fala, para dizer aquilo que eu quero alertar à igreja, que o Espírito Santo do Senhor me falou e confirmou vindo para cá. Eu escrevi assim, no momento em que eu estava meditando sobre esta palavra, eu disse: o que dizer sobre o lenho verde e o lenho seco? Você está me ouvindo? Diz assim, uma palavra sobre o lenho verde. No evento da cruz, Jesus sofreu, foi atingido por diversas formas. Ora pela inveja de líderes sarcásticos, ora pela crueldade do povo inflamado pelo combustível do ódio. No momento final, o lenho verde padeceu também pela injustiça de um julgamento onde eu e você deveríamos ser os réus, não só do banco, mas do banco dos réus e também da cruz. Muita pressão, vários interesses em jogo, mas Deus, acima de tudo e de todos, consuma o projeto de salvação, onde o seu filho, lenho verde, se tornou a oferta do altar, o que de certa forma é um contrassenso, visto que o lenho ideal para a queima no altar sempre foi o lenho seco. Eu e você e nós mesmos. Lenho que serve para a fogueira é o lenho seco, mas o que foi para a cruz foi o lenho verde, por amor a nós. Não estamos sós. Uma palavra sobre o lenho seco. A vida nos mostra como somos frágeis e facilmente alcançados por flechas que nos ferem. Vejo pessoas transformadas pelo poder das feridas e da frustração. Pessoas que em combate foram atingidas e não estão encontrando tempo para recuperação nem descanso. Ao contrário, são obrigadas a caminharem, mesmo feridas, ainda que desfalecendo, como um soldado alvejado, tentando administrar a sua própria vida, a vida dos filhos, tentando ajudar o marido, atendendo a esposa. Enfim, a adversidade, sem avisar, resolveu passar um tempo hospedada na casa da gente. O cansaço e o esgotamento são sentidos em todo o corpo, mas estão alojados na alma, que, apressada em receber socorro, procura um abrigo e exige soluções rápidas e urgentes. Alguns ainda, pobre lenho seco, têm a obrigação de passar a imagem de pessoa equilibrada, estabilizada, senhor da direção que escolheu, mas é também um ferido por muitas flechas. Contudo, sua situação se agrava porque o lenho seco, com uma de suas mãos, esconde as suas chagas, pois ele é um fugitivo da sua condição. Com uma das mãos, ele pretende esconder do mundo a verdade da sua vida. Lenho seco grita, mas seus gritos não podem ser ouvidos, pois os ouvidos de todos irão saber do seu segredo, qual seja suas feridas, tão intensas como a de qualquer mortal. Lenho seco chora escondido dos filhos, escondido dos amigos, especialmente seus admiradores, que não podem saber o quanto ele está ferido, pois lenho seco
não quer que sintam pena dele. Prefere que eles o admirem, se orgulhem, o tenham como referência, como pessoa forte, o herói de todas as situações, por imposição do seu senhor ego, e para agradar a sua amante, vaidade. É isso que eu queria dizer para vocês essa noite. Nós vamos ficar de pé. Eu quero conclamar a igreja nesta hora para ouvir o seguinte: o Espírito do Senhor falando ao meu coração claramente. Ele disse que nos tempos de hoje, que o diabo pretende, a grande armação satânica para os nossos dias, é pegar todo o lenho seco que ele puder. Escute o que eu estou falando, só sai esse hipocrisia. Ele quer pegar todo o lenho seco que ele puder para isolá-lo como alguém que fica isolado numa ilha, porque o diabo quer que lenho seco permaneça ilhado de todo e qualquer socorro, seja de Deus ou da própria igreja. Por isso nós temos visto pessoas se ilhando em seus quartos, maridos se ilhando em relação às suas esposas, filhos cada vez mais distantes de seus lares, de seus pais. E pasmem vocês, essa tecnologia tem sido um instrumento a serviço desse propósito maligno, se não for bem trabalhado e bem cuidado por todos nós, porque assim diz o Senhor para alertar a igreja. Porque às vezes estão 4 em casa, cada um em um lugar do planeta, um falando com o Japão, outro falando com Brasília, outro falando com o Rio de Janeiro, mas ninguém olhando no olho, ninguém sentindo o sentimento do outro, ninguém sabendo da miséria e da dor do outro, porque nós estamos muito ocupados com o lenho seco, cuidando das nossas próprias vidas, esquecendo que ao lado tem alguém que está precisando de ajuda. Eu venho dizer isso em nome do Senhor, para que a igreja se envolva e exorcize isso. Eu digo isso para a nossa liderança, para a liderança que eu faço parte, para que nós estejamos juntos, lenho seco, mas atrelados ao lenho verde. Eu falo isso para que você, meu irmão, valorize estar com o teu filho, com a tua esposa, para que você, meu irmão, valorize estar com o teu irmão. Faça da reunião do teu grupo familiar um lugar fraternal, um lugar de apego. Olhe para a tua esposa, olhe para o teu filho, olhe para o teu amigo, olhe para a vida. Uma convicção de que é necessário amar com o amor de Deus, é necessário ver com os olhos de Deus, é necessário agir com o agir de Deus, e para isso você precisa basicamente de 2 coisas. Basicamente, guardar no seu coração a convicção dessa palavra, que Ele virá e buscar estar cheio do Espírito Santo de Deus, para estar de pé nas lutas que você tem que enfrentar na sua existência. Amém? Amém.